Um dia na internet, tentando entrar de novo. Hoje, 6 de junho de 2025, a gente vai falar um pouquinho sobre a pele. E eu estou aguardando a Adri, né? Ela está tentando entrar. Só que como eu travei, tive que entrar de novo. Acho que agora vai. Já te autorizei, Adri, daqui a pouco deve estar entrando aí. Tá me vendo? Eu já te aceitei, Adri. Deve dar. Aê! Sempre dá aquele nervoso, né? Gente, eu me agasalhei um monte, porque eu disse vai estar frio. Não posso estar frio. Fico tensa quando eu faço frio. Sabe que eu não consigo, eu pode estar muito frio, mas na hora de falar, eu É, começa a me dar um calor, então eu não consigo botar muita roupa. mas eu acho que daqui a pouquinho talvez eu tire até. Vamos ver. Vamos ver. Né? Bom, então, bom dia, bom dia. 7h29, ó, hoje a gente tá ficando craque nisso. É, Sempre dá um bugzinho ali, mas faz parte da internet, né? Mas isso. a gente consegue. E bom, hoje então, 6 de junho de 2025, uma sexta-feira, a gente vai falar sobre pele. Estou eu aqui, Juscelie, nutricionista, e a Adri, nossa enfermeira naturopata, para conversar um pouco. E é isso, né, Adri? Já Sim, começou, já são 7h30, então acho que isso. podemos iniciar. Tu sabe que para fazer uma introdução sobre a pele, sabe que eu fiquei pensando assim, né? Geralmente as pessoas pensam, no geral, assim, pele, rosto, né? Vamos cuidar da pele e rosto. Mas, assim, Perfeito. numa medicina holística, natural, e na medicina em geral, né? A gente tem que entender que a pele reveste todo o nosso corpo, né? A pele é o maior órgão que nós temos, né? E o maior órgão de proteção, né, que nós temos. Então, eu queria enfatizar no início já isso, assim. Nós temos que entender que a nossa pele é o maior órgão de proteção que existe, né? Ela Sim, respira, ela sente, é um órgão de excreção, né? A nossa pele é um órgão que, pelo suor, pelos poros, ela excreta, tá? A nossa pele reflete as nossas emoções, né? Que às vezes a gente não para pensar, né? Então, para iniciar, é isso, assim, que ligar muito a pele ao sistema imunológico, tá? A pele, ela está muito além da estética, de beleza, ela é a nossa primeira proteção contra agressões externas, sejam elas clima, sejam elas, que nem o chinês fala, as energias perversas, frio, umidade, excesso de calor. Então, a nossa pele, ela tem um papel fundamental na nossa saúde. Tá? Para começar, seria isso. Assim. agora, já que tu falou sobre isso, vou só fazer um gancho aí da questão da pele, do rosto e do tudo mais, e da nutrição, que as pessoas às vezes, é bem isso, né? Olha o rosto, olha, né, como é que tá, mas não tem a noção que, não, que além disso,
que tem pessoas que se incomodam muito com olheiras, né? Com essa parte inchada, né? Com extremidades, rosto inchado, aquele rosto redondo que acorda de manhã, né? Tudo isso tem a ver com a alimentação, né? Com a questão da detoxificação e tudo mais do corpo, né? Então, assim, as pessoas às vezes acreditam que não tem uma ligação, né? Dessa coisa do rosto, do inchaço, das mãos inchadas, que isso é pele também, né? Com a alimentação e com o estilo de vida que a gente tem, né? E isso tem muito a ver, né? Agora, então, vamos assim, um gancho no outro, né? Por exemplo, assim, pela medicina chinesa, a pele é comandada pelo elemento metal, que é o pulmão, o intestino grosso, tá? Quando tu falou das mãos inchadas, rosto inchado, esses edemas que se acumulam até o acordar, tem a ver com o pulmão, tem a ver com a respiração. E para falar em pele, nós poderíamos ficar falando em duas coisas aqui: água, hidratação e respiração. Seriam as duas primeiras coisas, tá? Mas tem muita coisa para falar. Eu até achei assim, é um tema bem amplo, né? Tentar resumir, fiz até umas anotações. De repente, se o pessoal quiser, depois a gente porque a gente hoje vai ter que fazer até uma introdução, né? Porque assim, a pele não é aquela coisa de passar creme, passa isso, passa aquilo, né? E tá tudo resolvido, né? Tanto na minha área como na tua, a gente vê que começa pelo interno, né? Interno, né? E a gente pode ajudar a nossa pele com alguns cuidados externos, né? Que até eu anotei aqui para a gente falar muito uma coisa básica, que seria o banho, né? O quanto um banho quente pode ser extremamente nocivo, um banho quente prolongado para o nosso sistema imunológico, para a nossa pele, né? Mas isso aí eu vou falar mais para frente. Mas assim, a respiração tem tudo a ver, o pulmão, com essa sensação de acordar com a mão inchada, rosto inchado, como é que respirou à noite, respira pela boca, né? Porque assim, o pulmão, pela medicina chinesa, ele que faz circular essa energia que fica aqui na pele, que fica na pele, um pouquinho acima da pele, que a gente chama o Qi defensivo, que é o que vai nos defender, primeiramente, por essas agressões externas, principalmente assim, de clima e tal. Até posso ir falando assim, né? Por exemplo, a gente... Adri, que eu achar que deve, porque eu acho que tudo é informação, né? Se a gente não contemplar todo o assunto, a gente marca um outro dia e segue o papo, né? Por exemplo, assim, regula a temperatura corporal, né? Tem a ver tudo com a pele, né? Elimina as toxinas, a gente já falou, né? E assim, ó, primeira coisa é um estilo de vida, né? Porque a pele, por exemplo, assim, ela precisa respirar. Se ela precisa respirar, porque ela é viva, né? Ela precisa, assim, não ter roupas. Por exemplo, agora aqui no frio, como é difícil, mas não passar o dia inteiro com roupa tão apertada que a tua pele não consiga respirar, né? A história assim, pegar sol faz mal. Não, pegar sol em excesso em determinados horários, porque é na pele que se produz a vitamina D. É na pele, né? Que nem diz o doutor Lair Ribeiro, tomou sol, não pode tomar banho em seguida, porque ali está concentrado na pele, ainda nem deu tempo de entrar direitinho para poder fazer com o colesterol, fazer a vitamina D. Então, assim, um estilo de vida onde tu deixa a tua pele respirar, em alguns momentos, ou até para dormir, né? Dormir assim com umas roupas mais largas, né? Mais largas, para a pele poder respirar, porque, por exemplo, que nem tu falou, a pessoa já acorda inchada, sinal que respirou mal, às vezes a ventilação do quarto, dormiu com roupa apertada, né? Eu tenho até conhecidas que dizem, né, que é coisa de mulher, mas assim, dorme de sutiã. Pensa bem ali, a circulação apertada, né? O sangue não consegue circular, elásticos.
Então, deixar a pele mais livre, assim, para ela conseguir fazer essas trocas, né? Para ela conseguir fazer essas trocas. E no fim, tu dorme toda engessada. Eu, pelo menos, eu não consigo, né? Tipo, é uma coisa assim que a gente se acostuma. Depois que a gente acostuma a não usar, deixar mais livre possível a pele, realmente é outra vida, né? Tu dorme melhor, né? Tudo é melhor, né? Por exemplo, as pessoas vão dizer assim, mas a gente pensou que em falar de pele já em falar de creme, né? Mas até nós chegar em alguma coisa assim, tem bastante coisa para entender, né? Por exemplo, a nossa pele, ela tem uma microbiota, ela tem um pH, que esse pH tem que ser, na medida do possível, respeitado, tá? O que quer dizer respeitado? É tu não usar sabonetes, vamos dizer assim, com aquele pH tão alcalino, tão abrasivo, onde ele altera as tuas bactérias da pele, fazendo com que uma barreira natural seja eliminada. Tá? O pH da pele ele é um pouquinho ácido. Tá? Os sabonetes, quanto mais forte ele for, mais alcalino ele é. Tá? E mais ele interfere na barreira na microbiota. E o que as pessoas vão dizer? Mas eu quero tirar minhas bactérias. Não, não pode tirar. Porque as bactérias são a tua defesa, né? A pele, ela tem as células imunológicas, ela tem uma barreira física, mas muito importante esses micro-organismos naturais que nós temos na pele. Sim, é por todo o corpo, né? Não é só lá dentro do intestino que a gente fala da microbiota intestinal, é a microbiota de todo o corpo, da pele, de todo o corpo, e da né? pele. Então, uma coisa assim que eu confesso que até já usei por desconhecimento há uns anos atrás, e hoje eu sei que é muito prejudicial, é sabonete antibacteriano. Tá? O sabonete antibacteriano, ele é com muitas substâncias químicas, tá? Ele tem aquele triclosan que prejudica, que mata as bactérias, só que assim, mata as ruins e mata as boas. Já começa por aí. Tá? Só que ele interfere no nosso metabolismo, no nosso sistema endócrino. Tem estudos assim que revelam muitos problemas de saúde com substâncias antibacterianas, né? E outra coisa, assim, né? Será que a gente precisa tomar um banho, que nem quando a gente desconhecia isso, ficar branco de sabonete em toda a pele do corpo? Será que tá tão sujo assim? Né? Será que não dá para botar um sabonete? Por exemplo, eu gosto muito, uso sabonete de glicerina neutro. Lavar as partes da axila, lava as partes íntimas, lava bem os pés. Não precisa assim ficar assim agredindo tanto a pele, retirando tanto, porque a pele ela tem um manto lipídico que ela fica protegendo os poros ali para não sair a água do corpo que ela precisa ficar hidratada, né? Se tu toma, por exemplo, eu já tomei, me prejudiquei demais, banho quente prolongado. Que agora no frio, né? É o que pede, né, Adri? A gente sabe. A gente tem que se reorganizar mentalmente que o corpo não precisa disso, E o né? que acontece num banho quente prolongado? A água quente, isso eu já vi dermatologistas famosas explicar, que ela disse, eu considero a água quente, um banho, mais prejudicial que o próprio sabonete, bem químico, vamos dizer assim. É um agressor, né? Que ela diz que traz muito envelhecimento precoce, tá? Resseca demais a pele, a água quente. Tem um outro fator importante, que a água quente, ela abre os poros, tá? Abre bem os poros. Tu fica liberando, tu fica absorvendo a água do banho. Tinha um professor da naturopatia que falava, olha, conforme os minutos do teu banho, tu absorve até meio copo de água por banho. Mas que água tu tá absorvendo? Tá? Tu tá absorvendo uma água quente, que o cloro daquela água ali, se tu não tem um filtro de chuveiro, o cloro daquela água ali esquentou, forma um gás, que é o bafo aquele. Ele é extremamente tóxico para as vias aéreas. Tá? E o que as vias aéreas são? O pulmão. O que o pulmão é? Comanda a pele. Então, tu já vê que está tudo interligado. Né? Aí
tu sai do banho, não deu aquela ducha fria para fechar os poros. Tu fica liberando calor pelos poros abertos até tu esfriar o corpo de novo. Ali tu baixou tua imunidade, ali tu perdeu energia vital, várias coisas por causa de um banho quente. Tirou a tua proteção da tua pele, né, com excesso de sabonete. Então, assim, é difícil, que nem tu falou, nos dias quentes é um banho quente, mas assim, se o banho for mais rápido e não tão quente e não tanto sabonete, quer dizer assim, tudo até economiza, né? Não tem nada com isso, só a mudança de estilo. É difícil, porque eu já tomei muito banho quente, já absorvi muito gás cloro, eu sempre achei que o bafo do banheiro me prejudicava, só não sabia por quê. Que eu falava assim, meu Deus, me sufoco num banheiro assim, com a porta fechada, tomando um banho muito quente. Claro, é que eu sou sensível ao cloro, eu tenho a minha tireoide mais lenta. Então, na realidade, talvez uma das coisas que me prejudicou demais foi anos tomando banho quente, tá? Inalando muito cloro, que compete com iodo para minha tireoide. São vários fatores, mas isso é um agravante, tá? É um agravante. Então, sempre que pensar em pele, depois a gente vai falar do intestino, do fígado, mas sempre que pensar em pele, a primeira coisa que nós temos que pensar é pulmão. Pulmão e respiração. Perfeito. E essa coisa do banho, assim, é muito forte, né? E é desde sempre, né? Então, assim, e só para fazer o gancho, assim, eu sei que não é o assunto sono, mas é que as pessoas também entendem que o banho quente, ele ajuda a dar sono, e na verdade é o contrário, ele acorda o corpo nesse sentido. Então, ele não é relaxante. Ele é muito mais relaxante um banho mais frio, né? Então, às vezes, toma aquele banho quente para dormir e aí se acorda, né? Por quê? Porque, na verdade, ele não é relaxante, né? Ele acaba ativando algumas coisas no corpo que não é interessante também. Então, tem tudo isso. Tem tudo isso. Nada que é demais, assim, por exemplo, banho morno que é relaxante, né? Mas, no geral, eu sei que é ruim dizer isso, mas, no geral, quanto mais rápido o banho for, é melhor. Mais rápido é melhor. Até porque... A natureza agradece também, né? Até porque, por exemplo, tem muita jovem hoje em dia, assim, aí eu vejo as adolescentes e tal, elas estão sabendo bem esse negócio de hidratação, elas tomam muita água, elas querem ter pele bonita, elas cuidam da alimentação, elas cuidam desse negócio da água quente não colocar no rosto, porque a água muito quente é que nem o sol, ela quebra o colágeno, ela traz o envelhecimento precoce. A água bem quente, ela traz bastante flacidez, né? Talvez, Ju, tu vai falar do colágeno, alimentos com colágeno. Sim. Então, por exemplo, assim, tem que comer colágeno, tem que tomar colágeno. Eu que trabalho com loja e suplemento, o pessoal fala muito em colágeno. Tem que tomar colágeno, eu tomo colágeno. Mas antes vamos criar um ambiente para esse colágeno fazer efeito e também não, por exemplo, prejudicar, né? Por exemplo, o rosto. Não botar água muito quente no rosto, sabe? Porque ele traz muita quebra de colágeno, muita ruga e muita oleosidade. Porque tem uma coisa que eu estava me lembrando, por exemplo, assim, até atendi uma vez um rapaz aqui, assim, acho que foi a pele mais oleosa que eu já vi, assim, de homem, né? Mas muito oleosa. E eu conversando com ele, e ele assim, já se tratando anos com dermatologistas, com tudo, conhecia todos esses produtos que usam para a pele. Só que um detalhe que a gente conversou assim, como a pele dele é muito oleosa, ele disse que lavava a pele do rosto dele, ele sem mentira nenhuma. Olha, tem dias que chega a ser, assim, no verão, quase 10 vezes por dia, com um bonete. Meu Deus. Aí, o que acontece? Quando tu lava demais a tua pele, vamos dizer, do rosto, resseca
na hora ali, a pele entende assim, bom, se está ressecada, se não tem um manto lipídico, eu tenho que produzir mais seco. É um ciclo vicioso. E aí ele tinha aquelas acne mais profundas, né? Aquelas espinhas, assim. Realmente, assim, aí dá um desequilíbrio hormonal, porque também ele passava muitos produtos fortes. Sim. Ele tinha que aceitar, a gente conversou assim, tu vai ter que deixar um pouquinho a tua pele sem lavar, assim, por exemplo, duas vezes por dia para quem lavava 10 com sabonete, né? Mas a pele dele era assim, escorria gordura. Quanto mais ele lavava, mais gordura aparecia. Piorava. Então tem esse detalhe também, né? Não, tu falou de usar o colágeno, de usar suplemento, claro, a gente vai falar depois especificamente da alimentação, mas é interessante porque as pessoas pensam, vou cuidar, né, vou lavar, as coisas externas, né? E quando a gente for ver ali a lista de alimentos que ajudam a proteger a pele e tudo mais, em nenhum momento entra um ultraprocessado, nenhum momento entra um farináceo, né? E aí, às vezes, a gente está ali se esforçando, pensando que está fazendo certo, lavando 500 vezes, passando 1000 produtos, e sigo comendo a minha farinha lá, feliz da vida, e não vou inserir ali as vitaminas, os minerais que eu preciso, né? Via alimentação, né? Via in natura, né? Por exemplo, tem aquela médica famosa que eu gosto muito, a doutora Kátia Haranack, uma coisa assim, ela é muito famosa, dermatologista, né? E ela fala assim, 80% da pele, da saúde da pele, é o intestino, o que tu come. 20% dos meus pacientes que vêm aqui, nós vamos ver produto, tá? Então, é isso que tu está falando. A pessoa, tá, nós estamos falando do externo, agora daqui a pouco estamos começando a entrar no interno. Como que está a tua alimentação? Como, por exemplo, ela mesma, que nem tu falou das farinhas, ela disse assim, bom, para ter uma pele bonita, primeiro, não pode beber álcool. O álcool desidrata demais a pele e forma radical livre. Que nem tu falou, das farinhas, principalmente glúten. Os leites, não é para todo mundo que pode leites e seus derivados. Por exemplo, se nós falamos que a pele está comandada pelo pulmão, o que mais prejudica o pulmão? Isso a medicina tradicional também fala. Tem rinite, tem sinusite, já tem que parar com os mucos, tem que parar com leite para parar a formação de muco, né? Outra coisa que essa dermatologista fala, ela fala assim, quando a pessoa está com muita espinha e muita acne, aí ela corta o amendoim totalmente. Eu corto o amendoim totalmente. E que são os alérgenos, né? A gente trabalha com isso, assim, os alérgenos, existe uma lista, né? Mais ou menos fechada, e aí, claro, é individual, né? Para cada pessoa a gente vai observar, mas existe um grau ali de alimentos alergênicos que geralmente dá ruim para o corpo, de alguma forma. Mexe com o desequilíbrio da flora intestinal e aí vai mexer com o todo, né? E o amendoim e o glúten e o leite, né, são produtos, são alimentos que a gente sabe que são muito alergênicos, né? Então, por isso que a Arthur está falando, por exemplo, do amendoim. Então, são produtos, são alimentos que já é recorrente. Claro que vai ter lá o fulano que não tem a sensibilidade, ok, mas os 90%, né, de quem tem essa sensibilidade vai pegar o amendoim, vai pegar o leite, vai pegar o glúten, né? Uhum. Agora, assim, ó, tem, por exemplo, falando de sementes, assim, leguminosas e oleaginosas, por exemplo, a linhaça, que é uma semente muito benéfica, porque às vezes a gente fica falando só de coisa ruim, mas, por exemplo, para a pele, tanto óleo de linhaça, é passar, ele tem um cheiro meio forte, mas a linhaça, tomar em cápsula, óleo de linhaça, comer a semente de linhaça, pelas lignanas que ela tem, o ômega 3 vegetal, ela tem muito antioxidante. A linhaça, assim, eu já vi muita melhora de pele usando o óleo de linhaça, ingerindo o óleo de linhaça, sabe? Uhum. Então,
E é uma coisa simples, ou comendo a linhaça também, né? Sim. Por exemplo, no nosso grupo ali do 40 mais que a gente está trabalhando, né? É uma orientação assim básica, 2 colheres de sopa de linhaça por dia, né? Por quê? Para ajustar e ajuda na questão hormonal, inclusive, né? Então, para quem tem fogacho, para toda essa parte, inclusive, né? Então, assim, para a pele, não é uma coisa só, É que né? Na verdade, tudo vai se interligando, para o né? intestino, né? Até para o funcionamento do intestino, Muito. né? É. Uma coisa assim que eu tive uma experiência muito positiva uma vez com o chá de camomila, tá? Umas clientes que estavam, eu não trabalhava com óleos essenciais na época, elas estavam com umas manchas na pele e na acupuntura. Eu digo elas porque era mãe e filha, né? E aí, Uhum. aí eu assim falei tanto do chá de camomila para elas, tanto, que elas disseram assim, tá, então vamos fazer assim, nós vamos de férias agora, elas vão para a praia e nós vamos se dedicar a mudar umas coisas, né? E vamos fazer chá de camomila. Elas compraram muito chá de camomila e foram de férias. Só que elas faziam assim bastante, sabe? Foi um período só e elas fizeram assim e tomavam. Bom, elas ficaram super relaxadas, porque a camomila é muito calmante, né? Mas ela tem um poder anti-inflamatório muito grande, ela atua muito no fígado, né? Ela é uma erva indicada para o fígado, que ajuda muito na pele. Para resumir para vocês, elas adoraram, assim, diz que a pele clareou um monte, tá? A pele dela. Isso que não foi passado por fora. Na época eu só combinei delas tomar. Elas se encantaram porque elas, assim, desincharam, a pele clareou um monte. Claro, atuou muito no fígado. Porque o fígado tem muita coisa a ver com a pele, né? Tem muita Sim. coisa a ver. O fígado intoxicado, ele não dá conta, ele joga alguma coisa, algum calor, alguma coisa para o intestino, não dá conta, ele vai ter que soltar na pele, porque a pele também é um órgão de excreção, né? Está muito ligado Sim. com o fígado. Então, essa experiência do chá de camomila, assim, claro que elas fizeram dias seguidos, e assim, cada um acho que tomava 1 litro de chá por dia, né? A temperatura ambiente. Sim. E o resultado delas foi fantástico, fantástico. Falou da pele escura, de clarear a pele. Outra coisa que escurece muito é quem fuma, né? Que a gente observa muito que quem para de fumar, como fica mais clara a pele, né? Como ela vai se liberando ali da nicotina, enfim, né? É incrível como modifica uma pele e como o cigarro envelhece a pele, Isso, né? bem lembrado, o cigarro realmente assim, envelhece muito a pele. Aí, Porque tu falou do álcool, né? E o álcool é também e geralmente quem fuma bebe, né? Então aí toma junta as duas café, coisas, assim, né? toma café. E toma café em excesso. Então, assim, Desidrata. a Aí tu coisa toma o fica. álcool que desidrata, tu toma o café que desidrata e tu fuma que desidrata o pulmão, porque o cigarro é uma fumaça quente. E tu viu, ó, o cigarro prejudicando a pele. A pele tem a ver com o pulmão, o cigarro está atuando no pulmão, né? Então, tem isso. E tu sabe que existe o fumo passivo, que já tinha melhorado muito isso, né? As pessoas respeitando ambientes fechados, tinha diminuído o cigarro. Acho que na pandemia voltaram a fumar demais, porque eu fico observando na rua as pessoas estão fumando um monte, tá? E assim, facilita, não respeita os ambientes, assim, sabe? Ainda bem que ainda existe, né? Ainda não pode, assim, ainda É, existem os lugares, mas há uma os tentativa, cantinhos do porque está fumante e tudo muita mais. gente fumando. Muita gente voltou a fumar de novo. Sem contar os vapes, né? Que agora é a moda aí, que o pessoal tá fumando, achando que os jovens achando que é menos prejudicial, e já tem estudos falando que é infinitamente pior, né? Então, não adianta. Fumar é E prejudicial tem, e e tem, ponto, né? tem, e tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é as maquiagens, né, que é colocado na pele. A coisa que eu acho mais
triste de ver as menininhas, crianças se maquiando usando produto de última qualidade, né? Então, por exemplo, assim, a maquiagem, tem maquiagens caras de outros países, assim, que seguido sai denúncia. Ah, foi detectado muito chumbo, muito metal pesado, e aqueles pigmentos e tudo aquilo ali precisa de fixadores, que muitas vezes é a base de metal pesado. Então, por exemplo, assim, a pele, como nós falamos, ela é viva, ela tem os poros, tudo que passa na pele entra por sangue, né? Então, por exemplo, a maquiagem que tu tá passando na tua pele, ela vai entrar pro teu sangue. Então, tem que ver o que que tá passando. E, além disso, também teria que ver como vai retirar essa maquiagem. Porque, às vezes, é maquiagem totalmente com produtos muito pesados e, às vezes, não retira para dormir essa maquiagem. Às vezes, crianças se maquiam com coisas assim que não leem nem não tem nem assim o cuidado de ler os É nomes. o baratinho que compra ali porque é para criança, né? Não precisa se preocupar, né? O que as pessoas pensam, assim, né? Quem não conhece, né, Adri? Tipo, vou pegar ali, é só para Para brincar, é só para, brincar, né? né? É, No e R$1,99 aquelas ali. pele tão hidratadinha, tão bonitinha, né? E aí tu fica com uma pena de ver assim, às vezes a minha sobrinha ia passar demais. Essa pele tá tão linda, tão clarinha, elas querem brincar, mas é tinta, é coisa muito química, né? Só que Muita química. aí também, também a gente, por exemplo, batom, né? Que a boca é muito vascularizada, absorve demais tudo. O batom, assim, seguidamente sai denúncia, né? O chumbo muito alto. Então, tudo isso aí bota coisa no cabelo também. Quando tu vê, tu tá com um índice de metal no corpo enorme, né? Então, Aí tu tem enxaqueca, tu tem dor nas articulações, a tua pele tá horrorosa, tu não dorme direito e tu não sabe do que não é. sabe o que que é. E nunca imagina assim que aquela maquiagem ela tá conversando com o teu corpo, né? E aí também, então, usou, que é bonito e tudo, mas faz assim, vamos tirar, né? Tem muita gente que tem todo um ritual, né? E faz e tira e tá com a pele boa, mas assim, tem que tirar. Às vezes pode tirar com coisas naturais, né? O próprio óleo de coco, né? Pode aquecer, tirar, depois pega um algodão com água morna e tira. Não precisa usar mais coisa química, ou de repente mais sabonete, né? Para não ressecar demais a pele, né? Então, é isso. Outra coisa, assim, né? Creme corporal, né? Creme corporal, além dos faciais. Pode olhar ali no rótulo, se tem parafina, petrolatos, esse tipo de coisa, são derivados do petróleo. O que eles fazem na pele? Eles fazem uma barreira que a pessoa diz assim, não, mas a minha pele ficou boa, ficou macia, ficou lisinha. É um filtrozinho que coloca na pele. Só que, como derivado do petróleo, vamos imaginar um filme plástico, tá? Para não sair a água de dentro. Só que também a célula vai dizer, só que eu não estou conseguindo respirar direito. Eu não estou conseguindo respirar direito, estou meio ensacada aqui, tá? Lá de vez em quando, tudo bem, mas assim, ó, no geral, tem que evitar esses derivados de petróleo na pele, porque eles desregulam bastante a microbiota da pele, tá? E também eles imitam os hormônios do nosso corpo. Eles entram em receptores, que se chamam os disruptores hormonais, e que desequilibra bastante. Então, até o que tu vai passar na pele, daqui a pouco tu pode economizar até pegando coisas mais naturais, né? Um óleo de uva, um óleo de amêndoa doce, um óleo de coco, um óleo de jojoba, um óleo de rosa mosqueta. Coloca os óleos essenciais, faz um teu hidratante, com a pele úmida, que dá muita diferença tu passar um óleozinho com a tua pele seca do que quando ela sai, tá no banho.
dentro do box ainda, que a pele está seca, secou, mas ela ainda está um pouco úmida. Ali tu fazer uma hidratação, vamos dizer, corporal, no próprio rosto, né? Quando a gente dá uma tonificada, depois de lavar, coloca um tônico e depois tu vai hidratar, dá uma grande diferença. Dá uma grande diferença com a pele úmida, tá? Que a gente precisa hidratar, precisa proteger. Agora no frio mesmo, quase todo mundo diz, a minha pele está tão seca que chega a coçar. Eu escuto bastante isso. Eu estou com as minhas pernas tão secas que chega a dar coceira. A pele está gritando, né? Porque aí com o frio, Sim. a pessoa já não está tomando água porque está frio. Já está desidratado. Como é que tá essa tireoide, hein? Aí vai lá, toma um banho quente, resseca toda a pele. Aí não tomou água porque tá frio. O próprio frio resseca a pele, chega a queimar a pele, né? Sim, sim. E se nós tiver com a nossa pele bem fortalecida, o nosso sistema imunológico vai estar bem equilibrado. Né? Aí entra a alimentação também, né? Do que a gente vai comer para poder estar com o sistema imunológico ok, para a gente poder estar com a pele boa. E tu sabe que quanto mais eu falo, parece que mais a gente fala as mesmas coisas, né? É incrível, assim, porque sempre chega na mesma. Ah, tá, a gente vai falar sobre colágeno, vai falar sobre a elastina, né? Que são as principais ali, mas E a vitamina tudo. C para ativar o colágeno. Isso, que daí, exato, para a gente poder fazer uma melhora para fazer toda a parte da estimulação da produção do colágeno, a gente precisa de alguns nutrientes específicos, que seria os antioxidantes, a vitamina C, as frutas vermelhas, então, né, a acerola, a goiaba, o limão, a tangerina, a bergamota, enfim, os antioxidantes, eles protegem da degradação das fibras, né? Então, as frutas vermelhas a gente precisa, as roxas escuras, os vegetais verdes escuros, o tomate como licopeno, então o tomate na forma cozida, né? Cenoura, abóbora, né? Que são da vitamina A. E aí a gente entra com a cúrcuma também, que é um potente anti-inflamatório. Zinco, né, que a gente acha em semente de abóbora, em carne magra, em lentilha, feijão. Aí tem cobre, enxofre, silício, a gordura a gordura saudável que tu falou ali da linhaça, da chia, do salmão, da sardinha, do atum. Então, é muita coisa que tudo isso engloba para tu poder fazer uma produção boa de colágeno. Então, também não adianta tu só ingerir, né, ou tu só pensar em usar o suplemento e tu não conseguir fazer uma base boa, né? Por mais que o suplemento já venha com os antioxidantes para poder fazer uma melhor absorção do corpo, mas a gente precisa ajudar esse corpo a organizar tudo isso. Eu falei muito rápido, depois eu vou falar com mais calma ali no final, né, os alimentos, mas só para entender que não adianta a gente comer uma coisa só, né? Porque a gente precisa dos cofatores, que eu chamo, né? Que a gente chama, que é para produzir ali, para fazer toda uma reação química no corpo, não é só uma coisa. Então, não é só a linhaça, não é só passar um óleo de uva, sei lá, semente. Um colágeno caríssimo e achar que está tudo resolvido, né? E uma coisa que eu dei risada assim, porque eu amo abóbora, né? Eu amo abóbora. Eu tenho que controlar a quantidade que eu como, porque eu fico até amarela, de tanto que eu como. Então, a vitamina A, cenoura eu como também, mas a abóbora, assim, é uma coisa de anos, é uma coisa que eu gosto. E ajuda, né, para o pulmão, ajuda para a pele. O pulmão, como uma mucosa, ele necessita, para ficar forte, da vitamina A, né, dos beta-carotenos. Ele precisa muito. Outra coisa, o pulmão. Renovação celular, né? A vitamina A, os beta-carotenos, eles ajudam na renovação celular. Se tu não tem vitamina A, tu não renova. Pois é. E assim, como a gente fala pele e pulmão, né? O pulmão, ele é um órgão ele precisa muita hidratação. Tá? Muita hidratação. Então, por exemplo, uma pele de criança é boa, mas vai ver o nível de hidratação dessa criança, vai ver o nível
que nasce um recém-nascido, que tem aquela pele maravilhosa, quanto de água tem naquele corpo ali? O recém-nascido chega a ter quase 90%. Então, quer dizer assim, tudo tem a ver com a água, né? Às vezes é uma coisa bem mais simples que a gente não para pensar. Mas não dá para deixar de falar, assim, para o benefício da pele, os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles ajudam bastante, tanto no rosto como no corpo. Por exemplo, os óleos básicos, assim, a lavanda, é um óleo essencial que tira mancha, é um anti-inflamatório natural, clareia a pele. A lavanda, ela ativa colágeno, né? Foi estudado, então, cientificamente, a lavanda é comprovada que ela ajuda a ativar o colágeno na pele. Quando faz uma massagem, né? Tem até essas pedrinhas aqui que a gente pode fazer as massagens. E tu usa o óleo puro? Como é que funciona? Como é que faz Não, o isso? óleo de lavanda, não. Aí a gente vai ter, existem algumas diluições assim que dá para ver caso a caso, mas assim não, a gente sempre usa um carreador, ou a lavanda, o óleo essencial num creme neutro, ou num óleo carreador, vamos dizer assim, um óleo bom. Uva, que é um óleo bem fininho, alta absorção. A gente usa muito o TCM, que é o óleo de coco fracionado. O próprio amêndoas, tudo puro, né? São, assim, pegar óleos puros. O famoso jojoba, o rosa mosqueta. Aí, cada caso, às vezes a pessoa já tem, né? Por exemplo, tem o próprio óleo de coco de cozinha, agora no frio, tá? É tranquilo para usar. O azeite de oliva também, não faz mal passar na pele, quer passar no corpo. Porque tudo que tu come, tu pode passar na tua pele. Você vai colocar esse óleo essencial num creme carreador, tá? E vai fazer uma massagenzinha. Tá? E a lavanda, ela é, por exemplo, assim, ela é tão poderosa como um regenerador da pele, que ela em queimaduras, assim, é pouco óleo, ela, copaíba, oliva, é poucos óleos, assim, que faz o que a lavanda faz. Uma vez eu derramei água quente na mão e a minha mão ficou da cor dessa jaqueta aqui. Água quente do chimarrão. E até um cliente meu na loja falou, olha, Adriana, não quero te assustar, mas acredito que a tua mão não vai mais voltar ao normal, porque eu já queimei com a água, assim, nunca mais voltou ao normal. Aí o que aconteceu? Eu peguei um creme neutro, botei óleo essencial de lavanda, e toda hora que eu lavava a loja, a mão ali na loja, eu passava aquele creme. Então, eu estava trabalhando, isso aqui estava com a mão limpa, passava aquele creme. Acho que uns 10 dias depois, eu senti uma pele, assim, eu puxei. Quando eu puxei, saiu toda aquela pele preta e a minha mão embaixo estava regenerada. E é a lavanda. Tá? A lavanda, para queimadura de pele, tem queimaduras enormes, assim, vídeos mostrando a regeneração que ela faz. A lavanda, assim, para quem um mosquitinho pica e dá aquelas alergias todas, alergias de pele, a própria rosácea, em melasma a gente usa direto, lavanda, com copaíba, gerânio, que é outro papel para a pele, né? Por exemplo, a própria melaleuca, né? Eu estou falando só os bem famosos, né? O titria melaleuca, que quase todo mundo conhece. Vamos, sabonete até disso é feito, faz um tônico disso para limpar a pele, pode limpar muito. Pra acne, né? Eu também já ouvi falar. Claro, que aí vai ter tudo aquilo que a gente conversou antes. A acne, ela tem uma causa, ela não está ali por acaso, ela tem uma causa interna. Mas igual a gente vai ajudar externamente, para aquilo ali não contaminar mais áreas, para desinflamar mais rápido. Às vezes aquilo ali já vira uma infecção, tem que usar, por exemplo, uma melaleuca, que ela já é um antisséptico bem bom. Então, claro, cada caso é um caso, mas a copaíba, um óleo essencial assim para a pele, muito, ela hidrata demais a pele, tira mancha também, ela é anti-inflamatória também, acalma a pele. Então, a pessoa, ela mesma pode ter o seu óleo essencial e fazer as suas diluições. Tá? Porque o óleo essencial é que nem tudo que nós estamos falando. Por exemplo, a lavanda, existe shampoo de lavanda, existe desodorante de lavanda, creme corporal,
creme facial, a pessoa, a lavanda pura, a pessoa toma para ansiedade, a pessoa usa para dormir. Então, assim, meu Deus, o que é isso? Não, mas é assim. A planta, ela não é uma substância ativa, ela é também um todo, onde tem várias coisas, né? Por exemplo, uma coisa que eu noto assim, quando a gente vai conversar com uma pessoa que tem rosácea, que tem psoríase, né? A pessoa tem muita resistência a querer associar, a gente associa a rosácea, a psoríase, a intestino, a fígado, a emoções. As pessoas têm É difícil de aceitar, né? dificuldade de aceitar. Muita dificuldade de aceitar, sabe? Só pelo o corpo da pessoa, tu já olha ali, tu já vê que a pessoa tem aquela psoríase, aquele abdômen bem estendido. Tem casos que não, mas tem muitos casos assim, tu já vê que já começa ali no intestino, né? Tem muita emoção envolvida, mas a pessoa às vezes não quer falar de intestino, não quer falar de emoção, já quer só uma coisa para passar, né? Por exemplo, claro que a pessoa, ela pode, por exemplo, assim, o ômega 3, um bom ômega 3, ajuda bastante. Eu sei até de casa, acompanho um caso que está tomando ômega 3, tem psoríase, e já está ajudando bastante, né? Mas a maioria tem histórico de banho muito quente, sabonetes muito agressivos, tá? Intestino preso, intestino inflamado, tá? Ou eu já intestino solto também, né? Aquela coisa assim, daquela urgência, né? Come certas coisas e sai correndo pro banheiro com psoríase. Então, assim, o desequilíbrio do intestino na psoríase, assim, eu tenho alguns pacientes com psoríase e é muito claro. Mas é muito difícil essas pessoas entenderem que tem uma conexão direta, né? É muito difícil de aceitar. Uhum. Porque Aí já depende muito mais da gente, né? aí dificulta, né, a melhora dela. Por exemplo, a rosácea. A rosácea, ela tá ligada ao sistema imunológico, ela tá ligada ao intestino, ela tá ligada ao fígado e à raiva. Aí ainda é mais difícil ainda da pessoa aceitar, porque tu pode perguntar para a pessoa com rosácea, quando é que te ataca mais? Ah, quando eu fico nervosa. Nervosa é para não dizer que está brava, que está com raiva, que está agitada, aquele vermelhidão, né? Então, não adianta. A pele, ela, por exemplo, assim, eu estou tocando na minha pele, eu estou sentindo, ela tem terminações nervosas, assim, o tato, né? A nossa pele é muito sensível, ela tem muito receptor, ela capta muita coisa, né? E uma coisa também que prejudica a pele e as toxinas do ambiente, né? Uma pele num ambiente com poluição, uma pele num ambiente fechado, muito fechado, com muita poeira, né? Tudo isso a pele absorve, né? Tudo isso a pele absorve, né? Por isso que é tão importante, né, o contato com a natureza, essa parte, né, a gente fala, tem a ver com controle de emoções. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, gurias, vermelhão durante exercício físico intenso, é rosácea? Não, aí, por exemplo, já falou, exercício intenso. Só que a rosácea, ela vai estar mais localizada e mais delimitada, né? Não, aí teria que avaliar, assim, para ver que regiões que fica o vermelhão, né? E se depois que passa aquela coisa do exercício, volta ao normal, né? Agora, às vezes é só numa região, né? No rosto, alguma coisa assim, aí já tem que começar a investigar, né? Às vezes... Tem que, porque na verdade, às vezes o vermelhão ou as manchas, ou enfim, também tem a ver com resistência à insulina, né? Claro, não essa do rosto que ela falou, tá?
Mas existem né, outros tipos de manchas pelo corpo e de sinais como coceira e tudo mais, que pode mostrar que tu tá, né, com açúcar alto, né, alterado, e aí tu tem uma resistência à insulina e aí tu vai coçar, né? Como o hipotireoidismo também causa, a gente descobre, às vezes, eu descobri o hipotireoidismo através da minha pele muito seca, né? Mas, claro, tinha todo um contexto ali, né? Mas foi através disso. Então, às vezes, a gente tá com os hormônios em desequilíbrio e aí a pele apresenta, e aí a gente vai ter que descobrir, e, claro, e organizar essa parte. Dá para ver, Mas, mas tudo tem que ficar atento, assim, né? Por exemplo, eu fico muito vermelha no exercício físico intenso. É um pouco natural, porque ativou a circulação sanguínea. Mas só observa vai, se tu tá bem hidratada para ir para esse exercício. Já começa por aí, né? E assim, ó, o pulmão, que a gente está falando muito pulmão por causa da pele, ele é o órgão da tristeza, né? Então, às vezes a pessoa ela tem uma pele que não é boa, porque ela também carrega uma grande tristeza, um grande luto, não elaborado, sabe? Às vezes, problema de pele, às vezes é tratado com uma psicóloga, às vezes, né? sim. A Adri só está abrindo ali perguntas. A Elo perguntou qual é o óleo mais indicado para colocar em que sentido? Deixa eu ver se ela perguntou antes, eu perdi. Não. Só especifica, Elo, qual que é, colocar o quê? Para quê? E a Cirlei, meu filho tem muita acne, principalmente nas costas. Tá usando sabonete de enxofre, isso ajuda? Ajuda, ajuda. Ah, no sabonete para pele seca, diz a Elo, qual seria o óleo mais indicado? Para pele. Fazer um sabonete? A Elo, ela usa bem natural, assim, até eu já passei uma Tá. fórmula Então, que eu tenho por exemplo, de poderia ser o com óleo de óleo. copaíba. Ele é bem hidratante. Pode ser até o óleo resina de copaíba, que não precisa. Ou pode ser eu tenho tanto resina ali que eu trabalho e tem óleo essencial, mas pode ser o próprio resina que tu mistura assim. A copaíba é bem hidratante, bem hidratante mesmo. É feito sabonete, é feito shampoo, condicionador, tudo isso. Então, como o pulmão ele é ligado à tristeza e à emoção do pulmão, já tem a ver com a própria postura da pessoa, né? Às vezes a pessoa ela tá triste, ela já se curva, ela já não respira direito, tá? Ela não se movimenta, não movimenta a energia. Então, existe também óleos essenciais, eu adoro um que ajuda a movimentar a energia, a elaborar esse luto, essa tristeza, esse desânimo, que é o cipreste. Tá? Pode inalar, pode fazer um creme para passar, ele ativa muito a circulação, né? Porque a gente, assim, tem que pensar que a pele, ela é influenciada pelas nossas emoções, totalmente, totalmente, também. E o nosso intestino também, né? E aí, É que nem, que desequilíbrio nem foi intestino. falado ali, né? O adolescente está com acne. Aí entra, por exemplo, que nem tu falou da alimentação, né? A acne vai ter que ver bem essa questão da alimentação. Adolescente Até, não quer falar do intestino, não quer falar como é que funciona, como é que não funciona, mas vai ter que falar, vai ter que ver isso aí, se está funcionando direitinho, que horas está comendo, o que está comendo. isso é uma coisa que a gente já está 8h21, então eu vou começar a falar um pouquinho sobre alimentação, um pouquinho mais, assim, Adri, pode ser? E aí falar sobre essa questão do, né, que quando vem, né, a pessoa até mim, assim, paciente, é pergunta básica, assim, que a gente faz, né, como é que tá o intestino, mas é, tipo, qual é a frequência, né? Como é que funciona? Como é que é a qualidade desse cocô? Qual é o formato do cocô? Então, isso são coisas assim que as pessoas dão risada, acham estranho, né? Se ele afunda ou se ele boia, né? Mas isso tudo tem a ver com como é que tá o teu intestino, para eu entender um pouco como é que tá essa assimilação de nutrientes, porque na verdade, conforme tá o teu cocô, conforme tá a tua digestão, toda a parte de como que tu tá conseguindo assimilar isso aí, né?
E aí, claro, para cada um específico, a gente vai orientar, né? Vai ter outras perguntas, mas a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que olhar, eu mesmo tenho que dar tchau pro cocô, porque a gente tem que olhar ali e ver o que está saindo, né? Porque a partir disso eu vou saber como é que, se a minha alimentação está adequada ou não. E aí, pensando em alimentos ricos em colágeno, né, ou que tem aminoácidos na formação desses alimentos, que são aminoácidos essenciais, a glicina, a prolina, a hidroxiprolina, que fazem com que o corpo precisa, né, para o corpo, para fazer a fibra do colágeno, a gente fala bastante de carne com osso e cartilagem. E aí, para as minhas... Para os meus acompanhantes, meus participantes do grupo, meus pacientes, eles já ouviram falar com certeza do caldo de ossos, né? E eu até vou repostar ali a receita do caldo de ossos, que eu acho que é muito importante, que ele tem bastante colágeno, ele ajuda na imunidade, ele ajuda na recuperação do intestino. Agora, no inverno, é mais fácil ainda da gente usar, mas dá para usar de várias formas. Quem tem fogão a lenha, deixa cozinhando aquele osso ali naquele caldo, né? Por 24 horas seria perfeito. A gente ensina a fazer na panela de pressão também, né? Porque nem todo mundo pode, tem essa condição. Mas pé de galinha, tutano de boi, costela, tudo isso tem colágeno, tá? Ovos, a gelatina, desde que ela seja gelatina incolor, né? Não essas gelatinas cheias de cores e produtos que não são adequados para o corpo, né? E aí, voltando, né? Lembrando, a gente já falei rapidinho, mas não adianta eu comer o colágeno, né? O que vem ali, né? Os produtos que vai produzir colágeno, né? Que são a carne, o caldo de osso, e eu não ingerir alimentos que estimulam a produção do colágeno, né? Que aí entram os vegetais e a fruta, né? E aí a gente volta sempre para a mesma coisa, pelo menos 3 frutas ao dia. O ideal seria 600 gramas entre frutas, verduras, legumes, né? E aí, sem vitamina C, o corpo não produz colágeno, né? Então, ele, além de produzir, ele protege a fibra do colágeno e da elastina. Então, ele vai proteger para a pele ficar mais íntegra, né? E aí entra a goiaba, entra a gente sempre fala da bergamota, da laranja, do limão, né? Mas a acerola é muito mais rica, a goiaba é muito mais rica, né? De vitamina C. Os antioxidantes que protegem da degradação dessas fibras, então as frutas vermelhas e as roxas escuras, o mirtilo, a amora, a romã, o moranguinho, né? Vegetais verdes escuros folhosos, espinafre, couve, agrião, rúcula, né? Tomate, pensando no licopeno, então o licopeno ele se forma através de cozinhar esse tomate, então molho de tomate, né, também é importante. Cenoura, abóbora, batata doce, que é rico em beta-caroteno, que renova, então, essa célula, né. A cúrcuma, né, que a gente usa, o açafrão, né, que a gente usa como tempero e que tem também como suplemento, né, Adri, que ajuda muito, né, na questão da pele, na questão articular e muito mais, porque ele é um potente anti-inflamatório, então nas dores também. Então utilizem ele como na comida, na culinária, né, no tempero. Além de que, claro, se for indicado, né, se usa a suplementação. O zinco, né? Então, semente de abóbora, carne magra, castanhas, lentilha, feijão, o cobre, frutos do mar, nozes, enxofre, alho, cebola, ovo, brócolis, o silício, que é aveia, cevada, e as gorduras saudáveis, o ômega 3, né? Aí vem os peixes gordos, né? O salmão, a sardinha, o atum. A chia, daí dos vegetais, a linhaça, que a Adri falou muito bem, assim, que eu gosto muito. A chia também gosto muito de usar, abacate, né? Então, assim, vocês vejam que esses alimentos, que, claro, eu trouxe exemplos aqui pra gente pensar, mas entra aí, são alimentos naturais, são alimentos, normalmente, são alimentos sem glúten, não contém leite, não tem açúcar, não tem álcool, não tem café, né?
Então, assim, para ver que a gente precisa, sempre a gente volta para a alimentação mais natural, né? A gente sempre vai pensar naquilo que a gente busca ali na Uhum. terra, né? Vai ser muito mais para tudo, então, inclusive para a pele, né? Então, não adianta, a gente volta sempre para o mesmo passo, né? Porque não adianta querer assim a bala de prata, né? O creme X, não que não tenha que usar coisa boa, mas tem que ajudar também, né? Para fechar essa questão da pessoa meio que identificar, por exemplo, assim, se tu sentir que a tua pele é muito seca, muito fria, tu já vai associando mais com o pulmão. Se tu sentir que a tua pele está muito oleosa, está muito cheia de acne, muito cheia de espinha, muito quente, tu já associa com o fígado. E aí todos caem no intestino. Está tudo meio que interligado, né? Outra coisa que tu falou no zinco, né? A gente usa demais para o sistema imunológico, né? É o zinco. Nossa, o zinco é importantíssimo. No E assim, Covid, né? A ó, gente no Covid, assim, o que ajudou, assim, suplementar com zinco, assim, para não ter a replicação viral e ajudar o sistema imunológico. E E a grande maioria das pessoas, pelo menos assim, ó, eu vou dizer dos meus pacientes, tá? Eu sempre peço zinco, né, de exame laboratorial, né? Inclusive, assim, não é uma prática dos médicos, né? Mas os planos de saúde cobrem se o médico pede, então vale a pena pedir zinco. E a grande maioria está dentro do valor de referência, né, que o laboratório diz, só que já é insuficiente para o corpo. Então já mostra uma depressão, e aí a gente já começa a mostrar ali pele seca. Assim, ó, pele seca geralmente é zinco. Pele seca e queda de cabelo, zinco baixo. Sabe assim, ó, é batata, que assim, ó, nem é tu uma falou, coisa ó, muito se a clara. pessoa diz, não quero tomar mais um suplemento, existe a semente de abóbora, existe o óleo da semente de abóbora, né? Que atua tão bem na pele, no cabelo, famoso para prevenir problema de próstata, né? Eu tenho alguns clientes aqui que faz anos que tomam mensalmente óleo de semente de abóbora. Eu sempre brinco, ó, tu vai ter que se lembrar que tu está fazendo uma prevenção para problema de próstata, né? Para o homem, o óleo de semente de abóbora é a prevenção. Uma coisa que é legal de usar na pele do rosto, até no corpo, mas do rosto, é fazer um tônico antes de hidratar com vinagre de maçã orgânico, tá? É um tônico que tu vai misturar 20 a 30 ml de vinagre de maçã, 70 ml de uma água boa, muito boa, e não precisa deixar nem agora para o frio, nem na geladeira. No verão, tu pode deixar na geladeira, que aí sim, um tônico gelado já ativa bastante a pele ali. E tu vai passar, depois de fazer higiene no teu rosto, tu passa esse tônico para depois passar um hidratante que tu tenha, né? É muito legal o vinagre na pele, muito legal mesmo. E ele não prejudica a microbiota da pele, pelo contrário, ele ajuda as boas bactérias da pele a crescerem, ficar bem, ficar forte. Muito Bom, bom. não sei se eu. Já são 8h30, Adri. A gente fala pouco, né? Mas assim, deu para ter uma noção, né? Com certeza, acho que eu gostei bastante assim da tua exposição, acho que a gente sempre aprende. Não esqueçam da água, né? Porque a gente falou de tudo isso e a gente falou da água, mas não esqueçam minimamente 35 ml por quilo de peso, vai até 50 ml por quilo de peso, né? Então, minimamente 35. E as pessoas nem conseguem fazer isso, né? Então, a gente precisa se hidratar, a gente precisa, né? Muito, né? Muito importante para poder viver bem, viver melhor. O corpo precisa de água para E tu tudo, sabe né? que as orientais, elas tomam água, principalmente no inverno, elas tomam água quente. Tomam água quente pura, não precisa nem ser com chá. Tomam muito chá verde, tem muito antioxidante, mas elas tomam muito água quente. E existe algumas terapias que a pessoa vai tomar água quente de meia em meia hora para tirar
umas toxinas do corpo, é uma coisa proposital, né? E funciona também, tá? Porque, por exemplo, elas têm uma pele muito bonita, mas elas comem muito colágeno. Tudo isso aí que tu falou do colágeno, as orientais comem demais, né? Tanto que o Brasil exporta para o Japão pé de galinha, elas fazem aquela sopa com colágeno, comem aqueles peixes com colágeno, esse tipo de coisa. Só que elas tomam água quente. Sim. A ideia do caldo de ossos, né, é que vai muito da cultura. A gente não tem cultura de fazer isso, né? Então eu oriento, coloca na sopa, coloca no feijão, faz o arroz com, né? Mas tu aquecer e tomar que nem a gente tá tomando. Eu tô tomando um chazinho aqui, né? Toma um caldinho de osso, sabe? De manhã ali, né? 2 vezes ao dia, né? Então, ó, as gurias estão agradecendo, estão adorando, disseram que, não sei se tu consegue ver ali os comentários, Adri, mas estão que a gente é maravilhosa, obrigada pelas orientações. A Elo dizendo que a pele dela melhorou muito com os 2 litros de água por dia. Então, assim, a Elo é minha paciente já faz tempo. E então parece a gente tem que se mexer um pouco, a gente tem que sair da inércia, né? A gente tem que se propor também, porque a gente tá, né? Eu e tu, a gente traz aqui as ideias, né? Mas não adianta só a gente ficar no campo das ideias, a gente também tem que se propor a usar e a perceber que faz bem, né? Que a gente precisa se mexer um pouco em direção a gente se cuidar, né? Porque o autocuidado, ele é importantíssimo e a gente não é organizada para isso na vida, né? A gente normalmente não se é criada para se cuidar, né? A gente é criado para cuidar o outro, né? A nossa sociedade trabalha dessa forma. E a gente vem aqui também para dizer, ó, vamos cuidar, a gente tem que se olhar um pouco mais para dentro de si, É né? o que bota para E dentro, o que passa fora, tudo influencia. Tudo influencia. Tudo influencia. Por exemplo, tu vai limpar uma mesa. Eu vejo aqui na minha casa, que eu moro no centro aqui, passa carro, coisa, tu limpa assim, no outro dia tu passa um. Eu gosto de passar esse papel toalha branco, tá, sai pó. preto, né? E esse pó não tá vindo na pele, não tá entrando pro pulmão, né? Então, se nós não a poluição está tão forte que se nós não se hidratar mais do que nós vinha fazendo, vai acumular muita coisa. Vai acumular muita coisa no corpo. Mas então é isso, né, Adri? Acho que a gente vai encerrando aqui, acho que já deu para a gente expor bastante, já estamos em 1h05. E daqui a pouco a gente aparece de novo aí, daqui uns dias, com com um novo assunto. Né? Então tá, obrigada. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo aí.